dia, criança. A paz do Senhor. Estou muito alegre mais uma vez estar com vocês aqui novamente na nossa EBD. E crianças, agora estejam bem acordadas que vai começar a EBD. Já pegaram a Bíblia, a lição, o livrinho de oração. E não esqueça, mãezinha, de dar o joinha e colocar o nome do seu filho no chat, tá bom, mãezinha? E também quero dar uns bem-vindos aos nossos visitantes. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva no nosso canal e faça parte da nossa EBD, é do maternal até os adultos. E também você vai ficar sabendo de todos os trabalhos que temos na nossa igreja. E vai ser um prazer para nós ter vocês como os nossos visitantes. E agora, crianças, é um momento especial. É o momento da gente orar. E se você ainda não orou, vamos orar com a tia. Se orou, vamos orar mais uma vez, que é bom a gente orarmos para falar com Deus. Né, criança? Então vamos orar com o nosso livro de Salmos, dia 28. E Salmo 28. Não me castigues juntamente com os maus, com os que praticam más ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. Senhor, que eu possa escolher bem os meus amigos. Não me deixa ser influenciado a fazer coisas ruins. Querido Deus, ajuda-me a ser uma pessoa que tenha amigos que me aproxime do Senhor. Amém, Jesus. Agora, crianças, oramos pela Quênia. Oramos para que a igreja no Quênia seja protegida dos ataques, que as crianças possam crescer livres para adorar e servir ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar, crianças. Posição para oração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, neste momento de estar aqui, mais uma vez na EBD. Senhor, que o Senhor possa me usar como instrumento nas tuas mãos, Senhor. E que a palavra possa chegar no coração de cada criança, Senhor, marca do Evangelho, e também as outras crianças, Senhor, que estão nos visitando nesta manhã, meu Pai. Abençoa o lar delas, meu Pai. E tudo que aconteça aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. É o que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Agora também é um momento muito especial, o momento da nossa oferta. E você pode ofertar no nosso PicPay. E está aqui embaixo como você pode nos ajudar ofertando na casa de Deus. Amém? Vamos ofertar, crianças? Por isso eu quero
maravilha, né, crianças? Ofertar na casa de Deus. Nós ofertamos para quê? Para ajudar, para pagar a luz, né, criança? Para abençoar a casa, na casa de Deus. Então agora também, criança, é um momento muito especial. Eu gosto deste momento. É o momento do nosso textuário. E vocês, criança, estão, ó, de parabéns. Então, Deus abençoe a mamãe de vocês também. Que vocês estão, ó, caprichando. Mas agora, criança, eu quero a ajuda de vocês. Eu aqui e vocês falando aí, tá bom, crianças? Confesse agora os seus pecados ao Senhor e faça o que lhe agrada. Esdras 10, 11. Mais uma vez, crianças, bem bonita aí. Chama seu irmãozinho, seu pai, sua mãe. Mais uma vez. Confesse agora os seus pecados ao Senhor e faça o que lhe agrada. Esdras 10, 11. Que maravilha, né, criança? Olha que versículo maravilhoso. Confessa agora os seus pecados ao Senhor, que Ele está pronto a o quê, criança? A nos perdoar e fazer o quê? E a gente possa o quê? Agradá-lo a Ele. Não é verdade, criança? Obedecendo a palavra dEle. E hoje, criança, a nossa história está muito boa. Vai falar sobre perdão, sobre o que acontece quando nós desobedecemos. E essas coisas não agradam a Deus, não é verdade? Nos afasta dele. E hoje, criança, para começar, vamos falar. Hoje a nossa história está no livro de Esdras, capítulo 9 e capítulo 10. Criança, vocês sabiam que a nação de Israel foi escolhida para ser uma nação santa? Um povo santo? Vocês sabiam, criança? Essa foi a nação. A Israel, Deus que escolheu que uma nação santa e um povo santo. Mas, criança, uma coisa aconteceu. Este povo, essa nação que foi escolhida, criança, para fazer a diferença, se corrompeu. Porque eles não podiam, criança, ser misturados com outras nações que não conheciam o mesmo Deus. Então, criança, a desobediência deles foi muito grande. Sabe o que eles fizeram, crianças? Deus já tinha avisado que não era para eles misturarem com outras nações diferentes. E eles fizeram tudo errado, criança. E isso fez, crianças, que eles sofressem. Aonde que Deus, ele se não estava mais habitando naquele lugar. E sabe o que aconteceu, crianças? Aquele povo começou a sofrer. Por quê? Desobedecer a Deus, os mandamentos de Deus. E sendo que Deus já tinha falado para eles sobre obediência. Olha o que aconteceu com eles, crianças. Foram maltratados, foram roubados, envergonhados, presos. Levados ao cativos para outras nações. Para a nação, criança, para um povo que não temia Deus. Olha o que acontece com a desobediência. Que triste para essa nação de Israel, né, crianças? Se eu posso imaginar, criança, a maneira desse povo. Quando eles andavam com Deus e quando eles começaram a desobedecer, aconteceu tudo ao contrário, crianças. Olha a tristeza para esse povo. Mas, criança, como nós temos um Deus bom, misericordioso, criança. Um Deus de graça, do cativeiro, crianças. Ele enviou Esdras. Ele enviou Esdras para Jerusalém e Israel. Sabe para quê, crianças? Com a missão de ajudar aquelas pessoas
a reconstruir, criança, a cidade e aquele templo. E para ensinar a palavra de Deus. Olha que Deus bom, né? Glória a Deus, olha como é que Ele é bom. Como é que esse Deus, Ele pensava neste povo, que Deus bondoso, maravilhoso, né, crianças? Mas uma coisa, criança, aconteceu. Aquele povo, criança, estava ainda afundado no pecado. E uns homens, crianças, vieram até Esdras e começaram a falar para Esdras como que aquela cidade, a situação espiritual daquele povo estava terrível. Embora, criança, eles não estavam se curvando a outros deuses, mas havia prática do pecado no meio daquele povo. E foi diante desse cenário terrível, Esdras, crianças, ele ficou muito triste. A Bíblia diz que ele ficou espantado, criança, quando ficou sabendo da situação daquele povo. Imagina, porque Esdras, ele era escriba, ele era um homem que ele estudava a palavra de Deus, ele era um mestre, ele estudava, ele sabia tudo ali. Por isso que Deus escolheu ele para ir até aquele lugar. Mas, criança, Esdras, ele olhou para aquele povo. Ele ouviu o que aqueles homens falaram para ele. E ele teve uma atitude, crianças. Ele ouviu de tal modo, aquela coisa, ele ficou indignado. Ele rasgou as suas roupas, rasgou o manto, raspou o seu cabelo e a barba. Ficou muito assustado com essa situação. Como que pode, né? Um Deus tão bom e esse povo fizeram tudo aquilo que Deus já tinha advertido para eles não fazerem. Mas vocês viram, criança, que a desobediência trouxe sofrimento para aquele povo. Então, crianças, porém, criança, Esdras, ele olhou para aquele povo, ele foi orar. Eles estavam fazendo sacrifícios. Aqueles homens que também temiam a palavra de Deus, eles ficaram assustados. E Esdras, ele levantou, crianças, com aquela roupa de humilhação que estava rasgada. Ele se ajoelhou, estendeu a mão para o céu e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado. Ele estava orando, falando que ele nem estava conseguindo olhar para cima, tamanha vergonha, tamanha iniquidade que o povo tinha feito contra Deus. Que um Deus tão santo, criança. Esdras estava certo. Deus escolheu Esdras para poder ensinar a palavra, e Esdras clamou pelo aquele povo, pelo aquele pecado daquele povo, para haver arrependimento. Então, criança, mais uma vez, olha como que Esdras ele ficou tão movido, tão assim triste, que na oração dele, a Bíblia diz que ele disse: depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó Senhor Deus, nos tem castigado menos que merecemos as nossas iniquidades. O que Esdras estava falando? Que a iniquidade deles era tão grande, crianças. Mesmo assim, Deus não castigou eles da maneira que eles tinham que ser castigados. Olha como que esse Deus é bondoso, como esse Deus é bom. Ele ouviu a oração ali sincera ali de Esdras, aquele povo ali que o Senhor tinha escolhido, mas eles tinham pecado. Mas Esdras clamou pelo aquele povo. E através, criança, da oração de Esdras levou o povo que estava em pecado, crianças, a se reconciliar com Deus santo, qual eles tinham praticado, pecado, desobedecido. Glória a Deus!
Olha a grande chance que o Senhor nos dá. Deus enviou um homem que ele podia confiar para poder despertar esse povo, levantar aquele povo, mostrar para eles como que eles estavam errados, crianças. Glória a Deus, glória a Jesus, que maravilha, né? Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso. Como que Ele cuida, criança, daqueles que clamam a Ele, daqueles que se arrependem de verdade. O povo, com o tempo, eles se cegaram por causa da desobediência. Mas, crianças, igual a tia estava falando para vocês no início, lembra? Que a tia falou bem assim, que a nação de Israel foi escolhida para ser uma nação santa. Sabe por quê, crianças? Porque, criança, dessa nação santa, Deus cumpriria o seu plano de enviar o Salvador, Jesus Cristo, seu Filho, crianças, que foi prometido. E hoje, crianças, vocês ouviram que a nossa história falou muito de perdão, né, crianças? Agora, falar uma coisa com vocês, crianças. O que a história tem a ver conosco, crianças? Pensa um pouquinho aí com o papai e a mamãe. Se você falou com o papai e a mamãe falou com você tudo. É isso mesmo, crianças. Nós também fomos criados por Deus, por louvor da glória do seu nome. Deus fez tudo perfeito, crianças. Tudo perfeito. Tudo que Ele fez era bom. Mas, crianças, no meio de Adão, nós falhamos. Que triste, né, criança? Pecamos. E como consequência, a morte e a prisão nos alcançou. Olha o que acontece, criança, o pecado. Como representa a história, crianças? Sabe como? Esdra lembra, sabe como que Esdra representa nessa história, criança? Esdra foi parecido com Cristo. Olha o que ele fez. Ele foi enviado para restaurar aquela cidade, né? Igual vocês estão ouvindo a história, né? Igual vocês ouviram na história, crianças. Mas Jesus foi, criança, enviado por Deus para nos salvar, libertar da morte e da prisão e do pecado que nos causa dor. E a mudança de Esdra, criança, naquele tempo, ajudou naqueles dias. Sabe como é que foi? Temporária. Temporária. Por que, tia, temporária? Vocês devem estar pensando. Porque, crianças, depois desses dias ainda, pois o povo, depois, continuou andando nas trevas, na escuridão, crianças. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus veio, uma grande luz surgiu. Aleluia, glória a Deus. Criança, sabe como Jesus deu uma vez por toda, nos deu a condição de sermos perdoados? Aleluia. Alcançar o perdão por meio da sua entrega à morte na cruz. Na morte na cruz do Calvário. O sangue inocente que Ele verteu, criança, fazendo-se pecador e devedor para com Deus, assumindo a nossa culpa, que foi a única condição que o Pai se agradou para alcançarmos o perdão. Glória a Deus, aleluia, que maravilha. E plena comunhão, criança, temos com Ele. Mais do que isso, Jesus conquistou para nós. Ele nos deu o poder de sermos filhos de Deus. Glória a Deus.
como consequência da vida criança e como consequência a vida eterna. Olha, a vida eterna ainda ele nos garantiu. Pois ele, após a sua morte na cruz, ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele está à direita do Pai, de Deus. Um dia, criança, como prometeu, aos que crerem no seu nome e se arrependerem dos seus pecados. Glória a Deus, glória a Jesus. Ele voltará para buscar e assim ele habitará com ele eternamente. Glória a Deus. Maravilha, né, crianças? E você, criança, que tem essa certeza que Jesus é seu Salvador, continue. Que possamos cada dia mais, crianças, a buscar Jesus, a sermos obedientes, a servir Ele a cada dia. Que breve Ele vai voltar, né, criança? E vai buscar, criança, aquele povo que se arrependeu dos seus pecados e reconheceu que Ele é Jesus, o nosso Salvador. Que maravilha! E através de Jesus, né, criança, possamos ter acesso com o Pai. Esse Deus que criou todas as coisas. Esse é o Deus de misericórdia, criança. Esse é o verdadeiro Deus que devemos seguir. É o único que merece toda a honra e toda a glória. E todo louvor pertence a Ele. E você ainda, criança, que ainda não conhece Jesus, se é a primeira vez que você está ouvindo, reconheça que você é pecador. E lembra que Jesus Cristo, Ele se entregou a si mesmo naquela cruz. E Ele está pronto a perdoar aquele que reconhecer que Ele é o Salvador. E crer nele. E reconhecer que você é pecador. Mas um dia Ele te perdoou. Amém, crianças? Que essa palavra, criança, possa fazer diferença na vida de vocês. E que vocês, criança, possam fazer diferença onde vocês entrarem. Na escola, fazer diferença na sua casa, criança, sendo obediente ao papai e à mamãe. Isso mostra que vocês são filhos de Deus, quando somos obedientes até o pai, a mãe, a tia, a avó, principalmente, criança, a Deus. Porque se vocês forem obedientes, criança, a pai, a mãe, a avó, vocês vão ser obedientes a Deus. Agora, criança, se vocês não forem obedientes a pai e a mãe, como vocês vão ser obedientes a Deus? Mas, criança, vocês são, né? Porque vocês ouvem a palavra de Deus, vocês amam a Deus, que Deus possa cada dia mais crescer na vida de vocês, que vocês possam ser nova criatura. Amém, criança? Então, neste momento, crianças, vamos orar, agradecer a Deus pela presença dEle nessa manhã. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês que estão aí assistindo, crianças. Vamos orar, crianças. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, neste momento. Senhor, que a sua palavra, Senhor, possa ter chegado no coração daquelas crianças que necessitam, meu Pai. E ter gerado nelas, criança, Cristo. E aquelas crianças, Pai, ainda que não conheçam o Senhor como seu Salvador, que possa, Senhor, arrepender dos pecados delas. Senhor, e aceitar o Senhor como seu único, suficiente Salvador da vida delas, meu Pai. Senhor, nos dê um domingo, Pai, na Tua presença. Abençoa, Senhor, o lar de cada criança, Senhor, que esteve conosco nessa manhã. Senhor, que à noite, meu Pai, também, Senhor, essas crianças possam vir e Te adorar, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, é que eu Te peço. Amém, Senhor. Criança, até a noite, que a noite tem mais a palavra de Deus. Criança, um beijo e até a próxima aula. E Deus abençoe cada um de vocês, crianças. Amém.